Então vamos à parábola. O texto vai de 1 a 8, do capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A existência de Deus, às vezes, é combatida, e nós temos o ateísmo, o agnosticismo, o deísmo, o materialismo e o panteísmo. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa reflexão é em ouvir a palavra de Deus, em ouvir o comando de Deus. E, em regra, os homens não seguem, não obedecem, são recalcitrantes, teimosos. Na natureza de Deus, ela é subordinada à revelação do Espírito e também ao texto das Escrituras Sagradas. E na natureza de Deus, tem 5 letras. 1, 2, 3, 4, não, são 4 letras. Deus, divino, Espírito e eterno. Único, não há outro semelhante. S, de santo. Característica esta que permeia e marca todos os seus feitos físicos, morais e espirituais. Por isso devemos ouvir a Deus, para cumprir esta ordem, absorver para nós esses atributos que são permanentes e incessantes no nosso líder maior, naquele que criou tudo, inclusive a cada um de nós, e a toda a humanidade. Esse Deus, ele tem 7 propriedades que nós deveríamos também tentar adquirir. Claro que eu não quero ser Deus, nem estou pregando que devemos ser Deus, mas se ele nos criou a semelhança dele, nós devemos procurar tudo que ele tem de bom e absorver para o nosso bom desempenho. Então, as propriedades da personalidade de Deus. Ele fala, Ezequiel 2, 1, 8. Se entristece, Gênesis 6, 6. Se ira, 1 Reis 11, 9. Ama, Efésios 3, 19. É zeloso, Deuteronômio 7, 15. Cuida dos homens, que somos nós, Deuteronômio 26, 7. E também castiga aqueles que o desobedecem. Ouçamos a Deus. Também os atributos que são específicos. Nós somos magistrados, temos que, nós mais ainda, para servir de espelho para a sociedade, de testemunho, de referência, dos atributos morais de Deus: santidade, justiça, imutabilidade, misericórdia, amor, bondade. Quantas religiões são inúmeras. E, por exemplo, as 4 maiores: o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo. Tem algumas coisas em comum, muita coisa em comum, mas muita coisa diversa. Né? Os não religiosos e ateus, por exemplo, nós podemos ver a maioria na China, 1,2 bilhões de pessoas. Só para ver
né? Como se comporta em relação. Estão ouvindo a Deus ou não? Eles até acreditam, alguns acreditam, outros não. Os ateus e os agnósticos. E se nós fôssemos analisar todas as religiões e as culturas, tudo influenciou ao que chegou até hoje. E aí nós temos essa existência de mar de conflitos, por quê? Por exemplo, as religiões pré-históricas, paleolíticas, neolíticas, povos caçadores, pastores e agricultura, tudo isso influenciou. Então, a época da pré-história e até hoje, até os povos nativos americanos, tudo isso influenciou no comportamento do ser humano, dando o resultado e o produto de hoje. No conteúdo desses versículos, no início nós tiramos o quê? É a parábola do juiz iníquo, que também é conhecida como parábola da viúva inoportuna. Ela foi considerada inoportuna, que demonstra a necessidade de orar e de nunca desistir. Vamos orar e orar frequentemente. Quanto mais, o poder da oração é muito grande. Então, orando, nós estamos ouvindo a Deus. E orando, Deus nos escuta. E nós devemos persistir. Persistir, irmã Luziene. A viúva persistiu e conseguiu a sentença ao final. De acordo com Lucas 18, 1-8, um juiz que é, ao mesmo tempo, sem religião, que é o caso do juiz iníquo, e nós também encontramos isso no seio dos magistrados de qualquer parte do mundo, inclusive no Brasil. E é para todos nós e para eles que nós estamos falando aqui a palavra de Deus, para que possa haver reflexão sobre a necessidade de aceitar e admitir a voz e o comando do Criador. Ao mesmo tempo, sem religião e sem compaixão, finalmente, ele vai e concorda em fazer justiça a uma viúva pobre, porque era e foi muito persistente em suas demandas. Esse é um ensinamento, uma lição que nós tiramos. Até o juiz acabou convencido de que deveria ouvir a Deus. E a viúva foi persistente até conseguir o seu intento. Quanto a Deus, Deus é justo, e Deus é justo juiz. Por isso que eu li ali aquele preâmbulo, de como ele age, como ele pensa. Deus pensa muito diferente de nós, anos-luz na nossa frente. Nós decidimos tudo diferente de Deus, nosso pensamento é diferente. Então, todo dia, Deus nos mostra a sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, e arrependimento eficaz, Deus afiará a sua espada e preparará o seu arco para disparar. Preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal. Nós não devemos gerar o mal para ninguém. Concebe o sofrimento e dá à luz a mentira. Para a luz ele mente. Por isso é que nós, além de ouvirmos a Deus, temos que estar ligados quanto à necessidade da luz, e que a luz, ela sempre nos conduz à verdade dos fatos e de nossas ações. Quem é o nosso juiz na Bíblia? E por quê? Porque é o Senhor, é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. E onde está escrito que Jesus é o juiz? Em Atos 17, 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com a justiça, por meio de um homem que ele escolheu. E deu a certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Segundo Timóteo 4:1, nós podemos ver isso. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Jesus é o juiz. Como Deus nos julga? Deus sempre julga tendo homem como sua justiça e amor.
Ele não julga como nós julgamos ou entendemos ser julgamento. Não queremos olhar para Deus com parâmetros humanos. Nós temos que olhar com os parâmetros de Deus, até para nós evoluirmos, espiritualmente, em especial. Então, nossos pensamentos, eles não são os pensamentos de Deus. O que faz? Jesus fala sobre o justo. Ele diz, nunca... Aqui tem um texto, está em Salmos 37, 25. Você vê, tem o Novo e o Velho Testamento, está tudo ligado. É o Espírito Santo que conduziu esta Bíblia, né, que nós temos. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, nesse momento de desafios pelo qual nós estamos passando, e todo mundo está passando por um momento delicado de desafio, devemos nos lembrar que Deus é a nossa força, nossa esperança e nossa salvação. Deus há de ser a nossa referência. Tem de ser, querendo ou não. E o que significa Deus? Deus é meu juiz. Significa que Deus é meu juiz. Ele indica uma pessoa que não se preocupará exageradamente com a opinião dos outros. O importante para Deus é estar em paz com a própria consciência. Nós estamos em paz com a nossa própria consciência e com os princípios morais aos quais me referi, os princípios morais que Deus nos ensinou. Por isso ele tem esses atributos, esses princípios. O que está escrito em Tiago 4, 11. Nova tradução. Meus irmãos, não falem mal do seu irmão em Cristo, ou julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. E onde a Bíblia manda julgar? Em 1 Coríntios 5, 12, 13. Olha a importância de Paulo, né? Paulo escreveu a maioria das epístolas, as cartas. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, elimine o mal do meio de vocês. Ele está escrevendo isso para Coríntios, que lá estava fora da linha, fora do perfil dos ensinamentos de Deus. Então, nós encontramos isso expressamente em Coríntios 5, 1 Coríntios 5, 12 e 13. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente está. E a quem será o juiz? Deus ou Jesus? O julgamento ele é realizado pelo Filho e lhe deu maturidade para fazer, para julgar, porque é o Filho do homem. Deus, o Pai, quando ele escolheu o Filho para nos redimir, conceder a graça, o perdão, a redenção dos pecados advindos do jardim do Éden, o Filho que era Deus, que é Deus e é eterno como ele, não teve início, princípio nem fim, tanto Deus Pai, o Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo sempre existiram, não tiveram início, não tem meio nem tem fim. Então Jesus, que é Filho do Rei, dentro da Trindade, também é o Filho do homem e relaciona-se com a humanidade. Por isso que ele veio e nasceu de uma mulher. Assim como Deus homem, Jesus será o agente julgando a humanidade, porque ele é tanto Deus quanto homem. Ouçamos Deus. A mensagem de hoje, para eu repetir isso, porque, na verdade, eu trouxe essa questão para nós refletirmos do nosso dever de ouvir a Deus, e nós não ouvimos na quantidade e proporção que deveríamos fazer. E, por não fazer isso, nós incorremos muitas vezes em erros que poderiam ser evitados, e não são justamente pela nossa teimosia, pela nossa rebeldia. O julgamento e a condenação. Quem será julgado primeiro na Bíblia? Pois o tempo de começar o julgamento já chegou.
e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Então, nós não devemos titubear e nem perder mais tempo. Está bem próximo. E se nós queremos ter nosso nome escrito no livro da vida e temos a salvação e a morada eterna, nós devemos ter cuidado, zelo, obediência, ser fiel, cumprir as leis de Deus. Então, como Deus julga o homem? O Senhor, ele não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor, ele examina os pensamentos, as intenções do coração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o coração de toda a humanidade. Deus sabe de tudo. 1 Samuel 16:7. Mas o Senhor disse a Samuel: não julguem um homem. Qual o papel de Jesus no julgamento? Jesus é o único que pode defender-nos no julgamento. Foi ele quem pagou o preço da redenção daqueles que o aceitaram. Portanto, ele é o defensor, mas também será o executor da punição. E ele fez isso, nos salvando, nos redimindo, nos concedendo graça com letra maiúscula. Fez isso de graça com letra minúscula. E pagou um preço elevadíssimo, porque ele pagou com o próprio sangue. Olha a quantidade, a intensidade do amor de Deus, o exemplo que ele nos dá sobre o amor. E qual amor que nós devemos ter? Não é esse amor carnal, contaminador, pecador, mas o amor da plenitude daqueles que verdadeiramente amam a Deus acima de tudo e ao seu próximo como ama a si próprio. E zela do seu corpo, porque o seu corpo é a morada do Espírito Santo. Então, Jesus foi julgado 2 vezes. Vou falar rapidamente do julgamento de Jesus. Em menos de 24 horas. Poxa, ele teve um julgamento religioso no Sinédrio. E depois teve o julgamento político perante a Pilatos. Como Deus vai nos julgar? Deus nos julga por todos os nossos atos, incluindo aquilo que nós fazemos e os que fazemos também em segredo. Seja o bem, seja o mal. E até também os atos omissivos. Deus vê tudo, nós é que pensamos que não. E onde ele fala? Ele fala sempre como, pode falar como juiz. Então, no livro de Salmos, nós temos: ele mesmo julgará o mundo com justiça e fará juízo. E qual é a justiça que agrada a Deus? É a justiça que agrada a Deus, ela tem uma só origem, está no coração. Segundo 1 Samuel 16:7, Deus conhece o coração de todos. Amados, o nosso tempo já está chegando ao fim, eu teria mais coisas para poder trazer, mas o importante aqui ficou já resumido no contexto da necessidade de nós continuarmos humildes, prestarmos bastante atenção nos textos bíblicos, nas mensagens que Deus nos legou, desde o primeiro livro, que é Gênesis, até o último, que é Apocalipse. A gente não pode desenvolver muito, porque são 20 minutos, mas eu acho que já é suficiente e a mensagem está trazida, meu nobre presidente e desembargador Ademir Pimentel.